Oi pessoal, aqui é a Rosângela do Ateliê Só Se For Crochê e hoje a gente vai trabalhar junto nessa peça que é um cachepô com bastante textura, tá? Outro dia eu postei uma peça que eu tava criando, fiz uma enquete e o pessoal achou que era legal fazer esse vídeo para mostrar todos os fechamentos, troca de cores, troca de pontos, e hoje a gente vai trabalhar nessa peça. Tá? Queria mostrar para vocês também o resultado em tamanhos menores, tá vendo que dá para criar aqui um cachepô bem bonitinho. Pode ser também com mistura de outros fios, tal, também fica bem bacana. Bom, para essa peça eu tô utilizando duas cores, tá? Desses fios de malha, tá? Eu escolhi uma cartela que tem a ver com a decoração, no vermelho e no mostarda. Tem a ver com a decoração da sala onde vai esse cachepô, que vai ser um presente, ok? Eu tô usando agulha 7 milímetros, que é uma agulha de acordo com a espessura do fio de malha, tá? Eu resolvi usar uma agulha de metal, pra gente ter bastante firmeza, por conta do ponto centrado. Uma agulha mais fina para fazer os fechamentos de carreira e arremates. Tesoura. E eu também utilizei esse cordão de algodão, tá? No preto, que também faz parte aqui da combinação de cores que eu queria para essa peça. Antes da gente iniciar, eu já peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Vamos começar com o fio vermelho, fazendo o círculo mágico, ponta para frente, fio do rolo para trás, dá uma volta fazendo um X, vira a mão do outro lado e você passa por debaixo do fio e puxa o outro fio para frente e você já encaixa formando o círculo mágico. Faz o nosso primeiro ponto baixo dentro do círculo. Não faz muito apertado, tá? Porque a gente vai precisar entrar por dentro desse ponto lá no fechamento da carreira. Agora a gente vai fazer nossos pontos baixos, introduz a agulha, pega o fio lá de trás, ajeita, dá uma laçada e tira as duas laçadas que estão na agulha. Novamente, a gente vai fazer esse movimento, sempre ajeitando o fio. São 7 pontos baixos, mais o primeiro ponto que a gente prendeu lá no início, quando a gente formou o nosso círculo mágico. Dá uma conferida, vê se tá certinho. 8 com aquele primeiro, puxa o fio que tá solto e fecha o nosso círculo mágico, ok? Bom, eu gosto sempre de manter bem fechadinho, tá? Puxa bem o fio com cuidado. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro fechamento de carreira. Nessas duas laçadinhas do primeiro ponto, a gente vai introduzir a agulha do avesso para o direito, pega a laçada que você soltou lá do último ponto e passa para trás. Ok? Passou o fiozinho para trás, ajeita, tá pronta a nossa primeira carreira, ajusta esse pontinho de trás, essa laçadinha tem que estar bem curtinha, tá? Bem curtinha mesmo, para fazer a parte de trás do ponto não ficar frouxo. Bom, percebam que eu já estou utilizando a agulha mais fina para fazer o fechamento da carreira. Então, a gente, pelo lado da frente agora, você introduz a agulha, passa lá por dentro daquele primeiro ponto que a gente prendeu, tá? Passa e joga uma laçadinha para frente agora, ok? Aí agora a gente ficou com uma laçadinha na frente e a outra atrás bem curtinha, tá? A gente vai juntar as duas, laçar o fio. Bom, a gente também já pode conduzir esse fio do início por dentro dos nossos pontos, assim já fica arrematado. Vamos fazer isso então? A gente pega esse fio lá do início, que a gente fechou o círculo mágico, passa por dentro entre as duas laçadinhas e fecha o nosso primeiro
ponto centrado da segunda carreira, ok? Então, a gente fechou nossa primeira carreira com 8 pontos baixos e já iniciou a segunda. Essa segunda carreira, a gente precisa fazer um aumento em cada ponto, tá? Mas a gente vai fazer como? A gente vai fazer o primeiro ponto sozinho e depois lá no final a gente põe mais um ponto junto, para fazer com que a carreira fique bem fechadinha. Iniciando essa segunda carreira, também em ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha no vizinho que forma o ponto, tá? Vai conduzindo aquele fio do início do círculo mágico, puxou o fio para frente, ficou com 2 laçadas, tira as 2 de uma vez. Agora, novamente no mesmo ponto, a gente vai fazer o aumento, tá? Não faz muito apertado, ajeita sempre a laçada antes de fechar e vamos pro próximo. Novamente, pelo meio do ponto, ele sai lá atrás, você puxa a laçada para frente, ajeita, vai conduzindo o fio e a gente vai no próximo ponto. Novamente, o aumento. Vamos dar a volta completa dessa forma. Chegando ao final, a gente, com a ajuda da agulha mais fina, vamos colocar um ponto lá no primeiro ponto, onde a gente deixou ele sozinho, tá? Dessa forma vai ficar bem fechadinha a carreira. Então, a gente completa essa carreira com 16 pontos baixos centrados. Novamente, vamos fazer o fechamento dessa carreira com a ajuda da agulha mais fina. Pega a laçada, passa para trás, ajeita os nossos 16 pontos baixos centrados. Encurta bem essa laçadinha de trás. Vai dentro do primeiro ponto ali e puxa a outra laçada para frente, ficando com uma laçada atrás, outra na frente. Junta as duas e a gente faz o nosso primeiro ponto da terceira carreira. A sequência para essa carreira é de um ponto baixo centrado e no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Dando a volta completa. Tá? Da mesma forma, pelo centro do ponto, ele é um pouquinho apertado, tá? Sempre ajeitando, não faz muito apertado, não fica ruim. Então, o nosso primeiro ponto a gente fez sozinho, o próximo a gente vai fazer o aumento. E aí a gente dá a volta completa dessa forma. Um ponto, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Agora a gente chega ao final da carreira, faz o nosso último aumento, fechando a carreira com 24 pontos baixos centrados. Tá? Perceba que a gente iniciou com um ponto, fez aquela sequência e finalizou com um aumento, tá? E aí a gente vai novamente fazer o nosso fechamento invisível, da mesma forma que foi explicado nas outras carreiras. Tá? Passou o fio para trás, encurtou o fio dentro desse primeiro ponto, a gente passa o outro fio para frente, ficou com as 2 argolinhas, junta as duas e fecha nosso primeiro ponto da quarta carreira. Nessa carreira, a gente vai iniciar com aumento, para não ficar aumento sobre aumento, só que a gente vai fazer esse ponto sozinho e depois a gente dá sequência e faz um aumento lá junto com o primeiro ponto. Então, a gente fez esse ponto sozinho, a gente vai fazer 2 pontos
sozinhos. E no próximo a gente vai fazer um aumento. Então, a sequência é 2 pontos no próximo aumento. Tá? Você veja que é sobre o ponto que tá sozinho da carreira anterior, tá? Para não ficar aumento sobre aumento, que aí ela fica um círculo perfeito, ok? Então, vamos lá. 2 pontos. E no próximo, a gente vai fazer o aumento. E aí, a gente dá a volta completa dessa forma. Chegando ao final, a gente põe o último ponto sozinho lá. E dentro do primeiro ponto, a gente vai fazer outro ponto junto, que é o aumento, finalizando a carreira, tá? Vocês percebam que dá bem certinho, fica 2 pontos antes do aumento e 2 pontos depois do aumento, tá? No final. E aí a gente finaliza essa carreira com 32 pontos baixos centrados, é a nossa última carreira de aumento. Novamente faz o mesmo fechamento invisível da carreira. Agora, a gente inicia a nossa 5ª carreira e a partir daqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto por toda a volta, tá? Ainda no ponto centrado. Bom, se você não deixou o seu like, esse é o momento que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, que toda vez que a gente colocar uma receita bem legal, você vai ser avisado. Então, a gente dá a volta completa, tá? São 32 pontos baixos centrados por 6 voltas. Voltando aqui, a gente subiu aqui 1, 2, 3 carreiras e olha só como tá ficando, tá? Ele acomoda, tá? Na 3ª carreira que ele começa a subir de verdade. Então, agora a gente vai fazer a parede do nosso cesto, completar mais 3 carreiras aqui e a gente volta para mostrar como tá ficando. Bom, agora a gente já fez toda a subida, tá? São 6 carreiras, no vermelho ainda no ponto baixo centrado. E ele tá desse jeito, tá? Dessa maneira a gente já consegue utilizar como um porta-objetos, porta-controle remoto. Olha só que legal. Bom, a gente vai dar uma continuidade, só que agora a gente vai fazer um fechamento diferente, porque a gente vai fazer um acabamento aqui no ponto baixíssimo. Bom, então agora a gente vai fazer um fechamento, só que ele é um pouquinho diferente, tá? A gente joga essa alcinha, só que agora a gente vai deixar um pouco mais larguinha, joga ela lá pra trás. Então, vamos lá, vamos fazer o fechamento, passa a alcinha por trás e agora a gente vai fazer toda essa carreira em ponto baixíssimo. Então, o que a gente faz? Introduz ali por debaixo dessa alcinha, tá? Que a gente deixou. Pega essa que tá lá atrás, puxa o fio por dentro dela, jogando pra frente, ok? Daí a gente vai entrar pela cabeça do ponto, do próximo ponto e começar os nossos pontos baixíssimos dessa carreira, tá? Pega as 2 alcinhas, passa por ali e passa por dentro do ponto. Mais uma vez, pela cabeça do ponto e passa pra frente, cuidando para que os pontos fiquem bem bonitos, tá? Nem muito largo, nem muito apertados, ok? Mais ou menos do tamanho do ponto mesmo, tá? Da largura do ponto, ó, nem muito largo, nem totalmente apertado para não ficar repuxado, ok? Aí a gente dá a volta completa aqui e a gente já volta para fazer essa finalização. Chegamos ao final da carreira, a gente corta o nosso fio com uma pequena sobra
puxa esse fio pra frente, tá? E esse é o primeiro ponto baixíssimo da carreira e esse é o último. Então, a gente introduz a agulha mais fina de cima para baixo, joga esse fio para cima, aí agora a gente vem por dentro do cesto e introduz ali a agulha. Essa agulha tem que sair lá aonde a gente finalizou, tá? Que a gente vai imitar esse último ponto. Aí a gente, tá vendo como fica perfeito? A gente joga esse fio por trás, tá? E faz todos os arremates aí. Vê que ele fica com a bordinha bem certinha, bem retinha. Agora a gente vai dar início com o fio mostarda, ok? Ajeita bem o nosso cesto. Aqui a gente faz o arremate por dentro, tá? Desse fio. E vamos fazer o início no fio mostarda. Bom, a gente pega o fio mostarda e aí a gente pode começar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar do cesto. Eu gosto de começar num lugar diferente de onde eu terminei, que assim ele fica menos marcado ainda. Ó, passa por dentro dessas duas alcinhas da parte de trás, tá? Do ponto. Aí a gente introduz ali o fio mostarda e prende o nosso fio. Ajusta ele. E esse ponto é uma variação do ponto baixo, tá? Como que é? Por dentro dessas duas alcinhas a gente passa, puxa uma alça pra frente, só que não tira, tá? Vai pro próximo ponto, como se fosse fazer um outro ponto baixo. A gente fica com 3 alcinhas na agulha. Laça o fio e tira as 3 de uma vez, tá? Eu chamo ele de falsa diminuição. E aí a gente já vai arrematando aquele fiozinho do início. Então, põe no mesmo lugar, no mesmo ponto, vai pro próximo ponto, laça novamente e tira as 3 de uma vez. Mais uma vez. Põe no mesmo ponto que você acabou de fazer e põe no próximo ponto. Vai conduzindo o fio aí para já faz o arremate e tira as 3 laçadas de uma vez. E aí segue assim por toda a volta, tá? Até o final da carreira. Bom, chegamos no final da carreira, olha só o efeito que ele dá, tá? Dá uma textura bem legal. Então, vamos fazer o fechamento aqui da carreira, tá? Mas tem uma diquinha aí para ele poder dar certo. Bom, vamos lá. Fazendo o fechamento, não sei se vocês se lembram, mas a gente tá com 32 pontos, tá? A quantidade de pontos não mudou. Então, o que a gente faz? Vamos finalizar aqui os últimos pontos. Introduz o mesmo ponto que você acabou de fazer no próximo ponto, tá? Estamos finalizando a carreira aqui. Aí chegamos no último. Fizemos aqui o último ponto. Mas cada um deles tem que ter mais um dentro deles. Vocês vão ver que se vocês contarem os pontos, vai faltar um ponto. Então, a gente pega e faz um ponto sozinho aí nesse último ponto. Certo? Opa, ficou um pouquinho largo, eu vou refazer aqui. Então, vamos lá. Fizemos o último ponto. E um ponto sozinho aí para fechar com os 32 pontos. Agora a gente faz um novo fechamento aí de carreira, porque agora a gente vai repetir esse ponto baixíssimo por toda a volta. Então a gente vai fechar da mesma maneira que a gente fez lá. Então vamos lá. A gente puxa essa alcinha lá para trás. Acerta, ajusta ela, não muito apertadinha, entra ali naquela alcinha que a gente criou, tá? Quando a gente jogou ele pra trás, pega o fio e traz pra frente.
E agora a gente vai por dentro de cada cabeça de ponto fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos. Finalizando aqui nossos pontos baixíssimos, agora a gente vai fechar nosso ponto para fazer mais uma carreira daquela falsa diminuição, tá? Ela é um pouquinho diferente também. A gente vai imitar aqui o ponto baixíssimo e depois a gente vai fazer mais uma carreira dessa falsa diminuição. Vamos lá. Dessa vez, agora a gente vai introduzir no nosso primeiro ponto baixíssimo lá da carreira, certo? Pegou ali a nossa alça um pouco mais frouxinha. Aí a gente, da onde saiu o fio lá de trás, a gente introduz ali, como se estivesse fechando, só que a gente não cortou o fio, tá? A gente joga essa alcinha para trás. E agora, a gente introduz ali a agulha dentro dessa alcinha e puxa o nosso fio por ali. Ok? E agora a gente inicia uma nova carreira da nossa falsa diminuição. Da mesma maneira que a gente fez da outra vez, a gente vai usar as duas alcinhas da parte de trás do ponto baixíssimo. E da mesma forma, primeiro naquele mesmo ponto, vai para o próximo ponto e tira as 3 laçadas de uma vez, tá? E a gente dá a volta dessa forma. Introduz no mesmo ponto que você acabou de fazer. Vai para o próximo ponto, fica com 3 laçadas e fecha todas de uma vez. Vamos dar a volta completa dessa forma. Chegamos aqui ao final da carreira. Novamente a gente faz o último ponto. Não esquece que tem sempre um pontinho junto aqui do último para dar a quantidade certa e não afunilar, né, o nosso cesto. Olha só como tá ficando. Tá? A gente sempre ajeita. Crochê é igual um barro, a gente tem que ir fazendo e ir ajeitando para ficar do jeito que a gente quer. Tá? Ele é maleável e ele vai ficando dessa forma. Tá? Então agora a gente vai fazer mais uma carreira do ponto baixíssimo, outra da falsa diminuição e fechar com o acabamento em ponto baixíssimo, tá? Fazendo da mesma forma que a gente fez nas outras carreiras. Bom, chegamos agora ao final de tudo, tá? Agora a gente vai fazer o arremate final do nosso ponto baixíssimo, tá? Viu que a gente fez toda a subida, tá? 3 repetições ali. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui, tá? Então a gente tá com o primeiro ponto, o último ponto do ponto baixíssimo, a gente faz o corte do fio. Traz esse fio para frente, introduz a nossa agulha lá no primeiro ponto, de cima para baixo, joga o fio lá para cima, vem por dentro, entra ali da onde a gente finalizou e joga o fio por dentro do cesto. Agora a gente ajeita bem ele, vamos fazer os arremates necessários aí por dentro do cesto. E nossa peça tá finalizada. E essa é a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo e até a próxima.